Olha só, já não é mais novidade a gente ver notícias como essas aqui sobre a Taesa. Bradesco BBI faz alerta e crava, hora de vender. Agora, com a ISA CETIP TRPL4, a história não é tão diferente. A gente vê claramente notícias como essas aqui, ó, dizendo que é hora de vender. Ações da TRPL sofrem rebaixamento duplo, onde duas casas de análise muito grandes recomendaram venda para a empresa. Por outro lado, tem muita gente dizendo que a TRPL4 é a melhor ação do setor elétrico nesse ano de 2024. Gente falando coisa boa, gente falando coisa ruim, só que tem uma pequena coisa por trás dessas duas histórias que ninguém tá vendo. E é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para te contar isso em 3 passos. O primeiro é te dizer o que é que tá acontecendo com essas duas empresas. O segundo, o que é que ninguém tá vendo por trás delas. E por fim, qual das duas é melhor para quem tem uma estratégia de investimentos em dividendos. Se você chegou agora no canal e não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou sócio do Clube do Valor. Você vai ouvir muito falar sobre isso aqui, mas o fato é que a gente está falando de duas empresas nesse vídeo, Taesa e TRPL, que são as das mais queridinhas do Brasil quando se fala em investimento em ações. Somando todas as pessoas físicas que investem nas duas, a gente tem mais de 612 mil investidores pessoas físicas. E isso não acontece à toa. Tanto uma quanto a outra fazem parte do setor de transmissão de energia elétrica aqui no país, que dentro dos setores perenes da economia, esse talvez seja o mais perene de todos. Afinal de contas, olha como a cotação da Taesa, por exemplo, ficou no período da crise Dilma que a gente viveu aqui no país. Quando a gente olha para o gráfico, não parece quase nada de flutuação. E mesmo quando a gente olha para a crise de 2020, olha aquele pedacinho do gráfico da Taesa ali, parece que não aconteceu quase nada. O setor de transmissão de energia elétrica passou muito bem pelas crises. Só que não é de agora que essas duas empresas vêm passando por questionamentos pelos investidores. Por um lado, a Taesa, que vem sofrendo com dúvidas sobre os seus dividendos no futuro, uma vez que a maioria das concessões que ela tem vão encerrar em 2030, o que faz com que muita gente já veja venda ali para a empresa, como a notícia que a gente mostrou ali no começo do vídeo. Inclusive já fazendo os dividendos caírem bastante de 2020 para frente. A gente falou muito sobre esse caso da Taesa, nesse outro vídeo eu vou deixar aqui um link para você clicar e assistir no final desse aqui. Agora, no caso da ISA CETIP, a TRPL, o caso é muito parecido. Os principais investidores que estão pensando em venda das ações da TRPL, como é o caso do pessoal da UBS ali por trás dessa notícia, listaram dois principais fatores que fazem a TRPL está sofrendo bastante. O primeiro deles é a maior agressividade da TRPL em tentar vencer novas concessões de transmissão de energia elétrica, uma vez que para vencer novas concessões ela precisa fazer uma oferta muito boa. Só que se ela for agressiva demais, conseguir vencer uma concessão com uma taxa de retorno muito baixa, isso não é bom para a companhia, uma vez que ela tem que fazer novos investimentos, vai tirar capital do bolso e vai ter um retorno baixo. O segundo ponto é que a Eletrobras, que é uma das principais acionistas da ISA CETIP, tem ventilado possibilidades de fazer novas vendas de ações da ISA CETIP, o que traria uma força vendedora para a empresa e poderia fazer a cotação da empresa cair bastante. A Eletrobras, que é dona de 35% da ISA CETIP, então tem uma posição muito relevante ali. Beleza, Taesa com as suas concessões encerrando em 2030, ISA CETIP com dificuldade em novas concessões ali também. Isso é o que já vem acontecendo. Agora eu quero te mostrar o que ninguém está percebendo por trás disso. A primeira coisa é por trás do caso da Taesa, uma vez que a empresa também está aumentando seu endividamento, podendo chegar em 4,2 vezes o seu EBITDA em 2025, o que é um endividamento considerado alto mesmo para uma empresa do setor de transmissão que tem a receita já muito recorrente. E que várias concessões também vencidas pela Taesa tiveram uma taxa interna de retorno muito baixa, em torno de 4% ao ano. Ou seja, não fazendo sentido muito para o investidor esses novos projetos, uma vez que a Selic está em mais de 10% nesse momento, faria muito mais sentido estar no investimento em renda fixa sem estar com o risco de renda variável do que estar recebendo uma taxa de retorno dessa aqui. E aí muita gente pode pensar, Felipe, mas isso aí todo mundo já sabe. Pois é, mas o que ninguém fala nesse momento é que o caso da ISA CETIP é muito, mas muito similar ao da Taesa. Porque afinal de contas, o que está todo mundo olhando para a ISA CETIP é esse aumento de receita que ela teve de 2019 para frente, chegando a dobrar a sua receita. E, consequentemente, um dividendo que, apesar das suas flutuações, tem estado crescente até agora também. Só que boa parte da receita da TRPL vem de uma indenização que algumas empresas de transmissão de energia elétrica estão recebendo da ANEEL já há alguns anos. É o que se chama de RBSE, que entrou em voga depois de uma medida provisória ali que a Dilma ainda lançou lá em 2013, tentando baixar a conta de energia dos brasileiros na marra. A famosa medida provisória 579. O fato é que naquela época, algumas empresas de transmissão de energia foram prejudicadas pela nova medida e precisaram dessa indenização em forma de receita no futuro. Só que mais da metade da receita da TRPL, nesse momento, está vindo justamente da RBSE. Esse é o resultado ali do quarto trimestre de 2023 para vocês, onde 51%
20% da receita total da empresa veio somente dessa fonte. Tanto é que o resultado da receita da TRPL no final do ano passado foi muito positivo, de aumento de quase 25% ano contra ano. Só que se você tirar a RBSE dessa conta, o aumento não foi lá essas coisas todas, ficou na casa de 2%. E o grande problema nisso tudo aqui é que a RBSE, ela tem data para terminar praticamente. O maior fluxo financeiro dessa receita da TRPL acontece somente até 2028, como mostra esse gráfico. Dali para frente, para se manter competitiva, com lucros consistentes e pagando bons dividendos, a TRPL vai precisar vencer novas concessões de energia com uma rentabilidade mais alta. Algo muito parecido com o caso da Taesa. Qual é o resumo da ópera que eu quero que você entenda aqui? Preocupações como essas, elas são normais em empresas de transmissão de energia elétrica. Não é porque a empresa é de um setor extremamente perene que vai continuar tendo demanda por energia elétrica para os próximos anos e décadas que ele não vai passar por suas dificuldades. Se não fosse assim, a gente não estaria falando de renda variável, a gente estaria falando de renda fixa, muito mais simples de entender, com muito mais tranquilidade. Mas por estar falando de empresas de renda variável, essas coisas vão acontecer. O problema de tudo isso é que essas narrativas de compra, de venda a essa ação, acabam confundindo a cabeça do investidor que não está com estratégia muito bem montada. E aí começa a se basear no achismo. Eu acho que a Taesa não vai vencer novos bons contratos e o dividendo vai reduzir. Ou então, muita gente com outra tese. Eu acho que a TRPL agora vai conseguir novas concessões e vai ter uma receita muito maior do que a RBSE lá. Só que tomar decisões baseado no achismo, na previsão de futuro, é uma péssima forma de tomar decisão para os seus investimentos. Você nunca sabe muito bem o que tem que fazer. Então, diante de toda essa incerteza e narrativas, como é que a gente faz para saber o que fazer, mesmo sem saber o que vai acontecer? Aqui no Clube do Valor, a gente se faz muito essa pergunta. E de forma muito séria. Afinal de contas, a gente é responsável por gerir e dar consultoria para quase 2 bilhões de reais, somando todos os nossos clientes. E foi assim que a gente criou o nosso sistema de alocação estratégica, que nos ajuda a não ter absolutamente dúvida nenhuma sobre quando comprar renda variável, quando comprar ações do Brasil, internacionais, fundos imobiliários, renda fixa. E é esse sistema que nos permite montar carteiras estruturadas e diversificadas como essa daqui, ó. Investimento em ações, com fundos imobiliários, com renda fixa, com ações internacionais, também com rentabilidades bem mais altas do que os benchmarks. Quando a gente compara com CDI e IPCA ali o último trimestre, por exemplo, a carteira teve uma rentabilidade de mais do dobro. E mesmo se a gente pega o início dessa carteira desse investidor aqui, que tem mais de 5 anos de investimentos com essa estratégia, a gente vê a carteira batendo o CDI e o IPCA ali. Por isso que se você se sente inseguro de quando é a hora de comprar uma ação, de vender uma ação, de comprar renda fixa, fundos imobiliários, provavelmente a sua estratégia precisa de algum ponto de melhoria. Foi pensando nisso que a gente liberou algumas vagas para a nossa análise de carteira gratuita, onde a gente vai separar 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos para olhar para o teu caso específico, fazer uma reunião contigo e entender como é que a tua carteira de investimentos pode melhorar. Tudo isso de forma gratuita. Se você tem 500 mil reais para investir ou mais, 1 milhão, 5, 10, 20 milhões, vou te convidar para encher um formulário aqui em cima que um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo. Mas por último aqui, de uma vez por todas nesse vídeo, TRPL ou Taesa, qual das duas é melhor para quem pensa em dividendos nesse momento, independente de todas essas narrativas? Vamos olhar para cada uma delas para os principais critérios que a gente analisa aqui. No caso da ISA-CETIP, ela tem uma liquidez média diária de mais de 58 milhões de reais. É uma liquidez super suficiente para a gente olhar para ela. E ela tem constância de pagamento de dividendos por mais de 10 anos sem falhar nenhum ano, como mostra esse gráfico que está na tela. Já a Taesa tem liquidez de mais de 59 milhões de reais, também paga dividendos há mais de 10 anos sem falhar. A grande diferença entre elas duas é quando a gente vai comparar a média de dividendos distribuídos nos últimos 3 anos. A TRPL fica na posição número 18 do ranking da estratégia máquina de dividendos, uma média de menos de 8% ao ano de dividendos nos últimos 3. Já no caso da Taesa, a gente vê ela na posição número 9 da estratégia máquina de dividendos, com mais de 12% ao ano de média nos últimos 36 meses. Por isso, nesse momento, a Taesa faz mais sentido para uma estratégia focada em dividendos sistemática como essa. E se você ficou na dúvida de por que eu olhei para a liquidez, para a constância de pagamento de dividendos e para a média de dividendos nos últimos 3 anos, foi porque investir assim me deu um retorno muito parecido com esse que está na tela para você, que mostra o resultado das 10 ações mais pagadoras de dividendos da Bolsa, segundo a estratégia máquina de dividendos. Eu te conto os detalhes dessa estratégia e ainda 7 ações que passam nesse mês que você está assistindo o vídeo entre as 10 mais pagadoras. Você pode baixar esse e-book gratuitamente no segundo link da descrição do vídeo ou aqui nessa outra tela que eu vou deixar para você. Se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube e assistir um vídeo onde eu te mostro 4 ações que estão muito baratas e pagando muitos dividendos ao mesmo tempo, assistir esse outro vídeo aqui. E se teve pelo menos uma informação que fez sentido para você hoje, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, que eu estou esperando no próximo conteúdo.